Livro de Jó, capítulo 29. Os discursos haviam terminado. A meditação sobre a sabedoria havia sido feita. E agora Jó entrou na última e mais longa fala do livro. Sua defesa final. E ele não começou com argumentos. Começou com memória. Com saudade. Com o ato mais humano de todos. Olhar para trás e lembrar do que foi bom. Jó começou não com a riqueza perdida, mas com a presença perdida. Se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. A primeira coisa que Jó mencionou não foi o ouro, não foi o gado, não foi a terra, foi a luz de Deus no caminho, a amizade de Deus como proteção do lar, a presença do Todo-Poderoso, e então, quase como consequência natural dessa presença, os filhos ao redor, o leite em abundância, o azeite das oliveiras. A prosperidade não era o ponto. Era o sinal de algo mais profundo. Deus estava com ele, e agora Deus parecia ausente. E essa ausência era pior do que tudo mais. E então Jó descreveu o que fazia com a vida que tinha. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Respeito genuíno, não comprado, não imposto. O tipo de respeito que vem de décadas de integridade visível. E Jó sabia de onde vinha esse respeito, não da riqueza. Quem me ouvia falar me dava parabéns, os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda, e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos, e pés para os aleijados. Era pai dos pobres, e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores, e livrava das suas garras as vítimas. Olhos para os cegos. Pés para os aleijados. Pai dos pobres. Defensor dos estrangeiros. Cada título mais belo que o anterior. E a ironia estava gritando. Elifaz havia acusado Jó de explorar os pobres, de ignorar viúvas, de maltratar órfãos. E aqui estava Jó, descrevendo a vida real que havia vivido, a vida que Deus mesmo havia testemunhado. E então Jó descreveu o futuro que havia imaginado para si mesmo. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Uma vida longa, uma morte em paz. Raízes chegando à água, orvalho todas as noites. Não era ganância. Era a expectativa natural de um homem que havia vivido bem. A árvore de raízes profundas, molhada pelo orvalho, era a imagem da vida que Jó havia construído. Cada raiz era um ato de justiça. Cada fio de orvalho era uma bênção recebida. E essa árvore havia sido cortada. Não porque as raízes eram ruins, mas por razões que Jó ainda não compreendia. E Jó descreveu o peso que suas palavras haviam carregado. Todas as pessoas me davam atenção, e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles, como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Palavras como chuva no tempo de calor. Gotas de água na areia seca. A imagem de palavras esperadas com esperança e recebidas com alívio. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército, e os consolava nas horas de aflição. Rei, chefe, consolador. E agora, naquele monte de cinzas, as crianças zombavam dele ao se levantar. Os servos não o atendiam quando pedia por favor. A virada era tão brutal quanto a queda de qualquer trono. Jó 29 é o capítulo do luto pela vida boa.
Não o luto pela riqueza perdida. O luto pela presença de Deus que iluminava o caminho. Pela capacidade de ser olhos para os cegos e pés para os aleijados. Pelas palavras que entravam como chuva na terra seca. Pelo sorriso que devolvia esperança aos que a haviam perdido. Jó não estava se vangloriando. Estava dizendo: isso é quem eu era. Isso é o que eu fazia. Isso é o que você destruiu, Deus. E havia algo de acusação nessa memória. Mas havia também algo de defesa. Porque cada cena descrita era a resposta viva às acusações de Elifaz. Você explorou os pobres? Não, eu era pai dos pobres. Você ignorou as viúvas? Não, as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Você maltratou os órfãos? Não, cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. A vida de Jó era sua própria defesa. E ele a apresentava não com documentos ou testemunhas, mas com memória. Com o tipo de memória que só existe quando a vida foi vivida de verdade. Não performance. Não reputação construída. Mas anos e anos de olhos para os cegos. De pés para os aleijados. De pai para quem não tinha pai. Essa era Jó. E essa memória, intacta, clara, não corrompida pelo sofrimento. Era prova suficiente. Creia, Jesus te ama e Ele vive.